Bom dia a todos, espero que estejam bem dispostos e felizes. Eu estou muito feliz por voltar à minha igreja depois de tanto tempo. Já não estava aqui, a não ser na quarta-feira passada, desde que nós encerramos em janeiro, é muito tempo, e estou contente também por vos ver. Espero que possamos participar, que possamos refletir sobre o assunto que nos trouxe esta manhã aqui. Fico feliz porque nós temos realmente muitas pessoas que já vieram esta manhã, muitas que estão nas salas Zoom também, mas também já temos visitas, pessoas que não são desta igreja. E isso é bom, começamos a ver também. E obrigado por estarem connosco também a ti. Nós temos uma lição muito, muito especial. Não é porque as outras não sejam, mas falar sobre Abraão é um desafio muito, muito grande. A lição desta semana chama-se, como vocês sabem, Filhos da Promessa. Diz-me muito, e penso que já a semana passada nós tivemos a oportunidade de ver a experiência deste homem, e é sempre um desafio muito grande. É um desafio porque muitas vezes nós, como conhecemos muito de Bíblia, como falamos muito sobre as histórias das pessoas, acabamos por fazer um relato daquilo que é a própria história, em vez de vermos aquilo que a lição quer que nós retenhamos de cada experiência. E principalmente, recordam-se, por exemplo, na semana passada que nós vimos a questão dos nomes, a importância dos nomes, do modo como Deus se apresentava. Muitas vezes nós ligamos tanto ao relato que não vamos buscar o sumo da experiência, e hoje podemos correr esse risco outra vez. O que eu quero dizer quando podemos correr esse risco é porque muitas vezes na nossa lição nós vemos andar para trás e para a frente os capítulos em que está a passar a história, e não é o mais importante nós vermos a quantidade de vezes em que Deus falou com Abraão, ou aquilo que disse em cada vez, ou os termos que usou. O mais importante é verificar o relacionamento que se criou em primeiro lugar e, neste ponto específico desta semana, a promessa que foi feita a Abraão. Esse é o nosso desafio. E eu gostaria de começar por falar convidando-nos a participar, sempre que quiserem. Não sei se temos microfone ou não, a semana passada havia. Convido-vos realmente a que possamos participar, a dar a nossa opinião, a dizer alguma coisa que tenhamos retido da lição desta semana. A história que nos é apresentada no sábado é uma história interessante, sem dúvida nenhuma, em que nós nos identificamos, e por isso é que ela é usada, não sei se viram a referência na Voz da Profecia. É uma história de 1949 que fala de uma criança de 10 anos que estava a correr o risco de se afogar. Eu relacionei-me particularmente com esta história por dois motivos. A primeira delas, porque a minha cunhada, a irmã da minha mulher, esteve na iminência, na Costa de Lavres, de se afogar. E conta ainda hoje a experiência do que foi poder ter sido salva por as pessoas que a foram buscar. A segunda razão, porque a menina da história se chama Maria. E como a minha filha se chama Maria, a Inês já está a dizer que sim com a cabeça, porque a filha dela também, a gente imagina logo a cena, não é? De pensar, se fosse a minha filha naquela situação, se ela teria a confiança suficiente para acreditar naquilo que eu lhe dizia, como aconteceu com esta criança, e se ela teria a sagacidade de cumprir aquilo que lhe tinha sido pedido. E a história tem, de facto, aqui dois elementos que são particularmente importantes. O primeiro elemento, peço desculpa, eu estou a ver um bocadinho de barulho na sala, eu sei que é importante fazermos estas coisas, mas este é o momento da escola sabatina em que temos que estar silenciosos, e o que tínhamos a falar, falemos lá fora, por favor, senão não nos conseguimos concentrar. A primeira coisa, de facto, é pensar até que ponto é que esta jovem confiava no seu pai para permanecer serenamente à espera de que ele a viesse buscar. Isso é a coisa que nós mais salientamos da história, não foi, Inês? Com certeza também foi isso que pensaste. A confiança que aquela menina teve que ter para saber que ele a ia buscar, demorasse o tempo que demorasse. Mas não foi uma espera passiva. E esse é um aspecto particularmente importante da história. Não foi uma espera em que ela não fez aquilo que lhe foi pedido fazer. O pai disse-lhe, espera, mas espera de uma determinada maneira. E essa maneira era flutuar. Flutuar quer dizer, não gaste energia, não gaste caloria, com certeza que ia ficar com o corpo mais frio. Se enchesse os pulmões de ar ia ficar à tona da água. Esperou, não do modo como ela imaginou, mas do modo como o pai a tinha preparado a esperar. E isso é um aspecto muito significativo, que pode passar mais despercebido na história. Ela esperou como o pai disse e ficou calma, mas do modo como o pai disse para esperar. Sim, Inês. Na promessa que o pai tinha feito. Demorasse o tempo que demorasse, ela sabia que ele viria. E de facto é um pequenino episódio
que nos revela aquilo que a própria lição nos quer transmitir. É lógico que a primeira lição que nós podemos tirar daquilo que aprendemos esta semana, que é muito simples de tirar, mas que é muito profunda, seria dizer já, se calhar a mais importante de todas, que da mesma forma como esta menina esperou na promessa do Pai, nós estamos à espera de um Pai que prometeu voltar. Isto é a primeira lição. A segunda é que não estamos à espera de uma maneira passiva, do modo como queremos viver a nossa vida, mas sim do modo como Jesus nos pediu que nós vivêssemos a nossa vida até Ele voltar. Mas a lição não é só sobre a segunda volta de Jesus. Ela é muito, muito rica, é profundamente rica nas questões que têm a ver com a vida, com a existência, com aquilo que estas promessas nos dizem a cada um de nós e com base na vida e na experiência de uma pessoa. Essa pessoa, de facto, é Abraão. Já vimos a semana passada que o seu nome lhe foi mudado para Abraão, que quer dizer, recordam-se? O que é que quer dizer Abraão? Nós vimos isso a semana passada. O quê? Já alguém disse, mas eu não vi quem, nem ouvi o quê. Pai de muitas nações, não é? Pai de muitos. Portanto, Abraão iria ser, essa é a promessa, pai de muitos. Então vamos começar aqui pelo dia de domingo, que nos traz algo muito curioso. São-nos ditas duas coisas logo no início deste texto. Vamos ler em Gênesis 15, no versículo 1, por favor. Diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E a lição destaca uma palavra. Qual é a palavra que é destacar? Eu posso mexer, eu não sei se posso andar ou se tenho que estar sempre aqui quietinho. Posso, pronto, ok. A lição qual é a palavra que é destacada na lição de domingo? Escudo. Ok, muito bem. Então, é dito duas coisas sobre a palavra escudo neste texto. Repararam quais são essas duas coisas que apareceram na lição de domingo? Em primeiro lugar, é a primeira vez que a palavra escudo é usada na Bíblia, correto? Leram isso, tal como eu. E depois a lição apresenta-nos, se forem ver um bocadinho mais abaixo, apresenta-nos mais 3 vezes em que a palavra escudo é usada no Velho Testamento. Deuteronômio e 3 vezes em Salmos, portanto são 4. A palavra escudo é usada mais 4 vezes no Velho Testamento, mas é usada pela primeira vez no livro de Gênesis, que nós acabamos de ler no capítulo 15. Mas é dita outra coisa curiosa. O que é que diferencia o uso da palavra escudo no livro de Gênesis em relação às outras 4 vezes? Repararam nisso? É a primeira, mas tem outra diferença em relação às outras 4. Descobriu? O texto diz: é a primeira vez e das 4 vezes, vamos ler. Às vezes temos que chegar lá por nós, em vez de só acreditarem no que eu estou a dizer. Vamos ler Deuteronômio 33, 29. Moisés diz assim: bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Qual é a diferença entre este texto e o texto de Gênesis? Parece um pormenor, mas é muito importante. Em Deuteronômio e em Salmos, as pessoas que estão a utilizar a palavra escudo estão a dizer que Deus é o escudo do povo, correto? E no livro de Gênesis, é o próprio Deus que está a dizer que é um escudo. Vamos lá ver a diferença. No livro de Gênesis, Deus diz que é um escudo para Abraão. Nos outros 4 pontos que nós lemos, um deles, são os autores inspirados da Bíblia que estão a conferir esse título a Deus. Isto revela-nos 2 coisas. Primeiro, a primeira delas é que Deus falava diretamente com Abraão, tinha um relacionamento direto com Abraão, como patriarca, que depois, ao longo do tempo, se foi perdendo no relacionamento de Deus com o povo, porque o povo estava cada vez mais afastado daquilo que era a imagem de Deus. Nós temos que compreender que no livro de Gênesis é Deus que está a falar diretamente para Abraão, como seu pai, mas também como seu companheiro, que o quer dirigir. E a partir daí nós vemos no livro de Deuteronômio que já é falado pela boca de um profeta, Moisés. E em Salmos já é um salmista que o está a dizer. Não está a diminuir a inspiração, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que Deus falava pessoalmente, diretamente com Abraão. Segundo ponto importante, porque é que Deus tem esta necessidade de dizer àquele homem que escolheu diretamente que era o seu escudo? Esta já não está na lição,
é opinativa? Porque é que Deus diz isto diretamente? Porque é que é o próprio Deus que diz: eu sou o teu escudo, não temas, não tenhas medo, eu sou o teu escudo. Porque é que vocês acham? Esta não tem resposta certa ou errada. Não é um facto. Deus quer que ele esteja seguro em relação àquilo que lhe vai dizer a seguir. Nós vimos isto a semana passada, quando Deus usou o termo El Shaddai. Recordam-se daquilo que vimos a semana passada? Sempre que Deus vai lançar um desafio a Abraão, ele dá-lhe uma garantia do que é que pode ser para ele. Esta é a lição que nós temos de tirar na questão da promessa em Abraão. Deus vai-lhe pedir algo que ele vai ter que aceitar pela fé. Não é lógico, não é racional. Deus está a pedir a Abraão que faça ou que acredite que vai acontecer alguma coisa na sua vida, que tem que ser pela fé. E por isso vai-lhe dizer: eu sou o teu escudo, não temas. Eu sou o Senhor dos exércitos, não temas. Deus não faz uma promessa na vida de ninguém que não dê a garantia de que vai cumprir a sua parte na vida. É isto que está a acontecer com Abraão. Eu sou o teu escudo. Agora deixem-me fazer-vos uma pequenina pergunta. Ontem dei por mim a pensar nisto ao preparar um bocadinho melhor a lição à noite. A Bíblia só fala no Velho Testamento, mas há um ponto no Novo Testamento que nos é muito querido, com certeza, a todos, em que a palavra escudo é usada. Quem é que se recorda desse ponto? Onde é que a palavra escudo é usada num texto que nós dizemos muitas vezes de cor? Na armadura. Quem é que disse? Foste tu, Susana. Importas-te será que te lembras ou tens que ir ver onde é que é aplicada a palavra escudo? Liuba, recordas-te? A armadura de Deus tem uma série de elementos, correto? É mesmo na armadura de Deus. Onde é que está o texto da armadura de Deus? Efésios, capítulo 6. Podem ir abrindo. E és tu que vais dizer qual é. Capítulo 6, a partir do versículo 10. Para ler? Se fizesse favor, vamos logo descobrir. Tu vais começar a ler e vamos chegar lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. Ok, obrigado. Qual é o escudo? Tem ou não tem a ver com aquilo que nós estamos a estudar com Abraão? O escudo na armadura de Deus é a fé. E é isso que Deus está a dizer a Abraão. Tu vais ter que ter fé em mim, eu sou o teu escudo. Paulo vai utilizar a mesma palavra, agora em grego, não sei quantos séculos depois, para dizer que de facto o nosso escudo, a nossa proteção é a fé. E eu pedi que fosse lido a partir do versículo 10. Porque nós temos que compreender para que é pedida a fé. Isso tem muito a ver com a meditação matinal de hoje de manhã. Eu não sei quem leu a meditação matinal, mas é uma meditação que tem tudo a ver com este ponto específico. É uma meditação em que a irmã White, através da visão, nos diz o que é que acontece na luta individual, a luta de cada pessoa. Em que dá uma visualização muito gráfica, muito real, quase que incomoda ler quando nós pensarmos que aquilo pode acontecer connosco. De uma pessoa rodeada por Satanás, de alguém a quem Satanás, quando não consegue tentar, pede ajuda aos seus anjos e que, quando invoca o nome do Senhor, são os próprios anjos de Deus que vêm em seu auxílio. E que há uma batalha real entre o bem e o mal por cada um de nós. Se não leram, leiam essa meditação que vale a pena. Porque, de facto, é esse escudo, é essa armadura. Porque começa por dizer logo no versículo 10 que não é contra os homens, o sangue e a carne. É contra poderes que são do mal. Que são poderes espirituais, que não são poderes que nós sozinhos consigamos fazer frente. Muitas vezes isto dirimia grande parte dos conflitos que existem. Na família, na sociedade, na igreja. Grande parte dos conflitos desapareceriam se nós pensássemos que não estamos a combater pessoas, não nos estamos a combater uns aos outros. Nós estamos a combater contra inimigos muito mais fortes que não podemos vencer sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito nesta terra, sem o poder dos anjos.
E de facto Deus é isso que está a dizer. Eu sou o teu escudo. O escudo é a proteção. É o único amparo que Abraão podia ter. E aparece aqui pela primeira vez na Bíblia, aparece como Deus falando de si próprio. E essa é a grande diferença em relação a todas as vezes que aparece a palavra escudo a partir daí. A lição termina, eu não vou ter tempo para falar sobre tudo, mas esta lição de domingo é muito importante de facto. Ela termina fazendo uma pergunta muito complicada, porque aplica a questão do escudo à vida. Repararam nisso? Até fala num jovem, numa pessoa, um Rolando, diz aqui, que morreu, e faz-nos uma interrogação daquelas que é para nos espicaçar as nossas dúvidas existenciais. Se Deus é o escudo, como é que pode acontecer alguém morrer, alguém ficar doente, alguém ficar desempregado, alguém ter um acidente? Como é que é possível? Como é que é possível? O escudo protege-nos contra o sofrimento. Onde é que isso está escrito? Onde é que na Bíblia diz que o escudo da fé é contra o sofrimento? E nós muitas vezes temos este problema, que é de acreditar que a bênção de Deus vem com o bem-estar. Este é o mais difícil. Eu tenho que fazer este pequenino parênteses, custa muito dizer, porque ninguém gosta de sofrer, não é natural. Nós acreditamos, não é, Isaac? Nós acreditamos que o bem-estar é equivalente à bênção de Deus. As coisas correm bem, nós dizemos, eu fui muito abençoado. As coisas correm mal, eu devo estar a ser amaldiçoado. Eu tenho uma doença, o que é que eu fiz para Deus me castigar? Este é o que nós ouvimos ao longo de sempre da nossa vida. Mas de facto não há nada na Bíblia que diga, pelo contrário, quando nós vamos ao Sermão da Montanha, pelo contrário. Até fala de perseguição, até fala no sofrimento em nome de Jesus como uma bênção. Isso é que é ser bem-aventurado. E troca-nos as voltas, tal como trocou Abraão. Abraão estava a ser despertado por Deus para uma realidade espiritual. Não estava a ser despertado por Deus para uma vida só terrena. E eu vou-vos ler uma frasezinha no final que vai dizer isso mesmo. Vamos então à segunda e terça-feira, que fala sobre a promessa do Messias, 2 vezes. Realmente, quando nós olhamos para estes textos, principalmente aqueles que nos são dados a ler aqui, é feita uma comparação entre a promessa feita a Abraão no Velho Testamento e o cumprimento com que Paulo viu em Cristo, porque é dito a Abraão assim, em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. É um texto lindíssimo. O que Deus queria que Abraão compreendesse é que aquilo que lhe estava a ser prometido como uma bênção terrena, porque iria estar com ele nesta terra, ele iria dar uma terra e saiu de Ur para ir para Canaã, tinha cumprimento acima de tudo, tinha um simbolismo profundamente espiritual. Quando diz em ti e na tua semente, Abraão não poderia imaginar fisicamente, pessoalmente, quem é que iria ser, aquele que iria nascer tantos anos depois, Jesus Cristo, o próprio Deus. Mas sabia pelo menos que a sua descendência, alguém que viria de si próprio, que viria do seu povo, seria aquele que iria abençoar quem? Este é um aspecto que me diz muito, e a vocês com certeza também. Iria abençoar quem esta semente? O que é isto de todas as famílias da terra? Nós, é verdade, só? Esse é que é o problema quando nós dizemos nós. Só nós? Todos, não é? E este elemento, todas as famílias, é muito curioso porque está a explicar a Abraão algo que era profundamente, como é que eu ia dizer, sensível para aquele que era um patriarca. O aspecto da família era muito importante. O clã, o conjunto das pessoas. Quando Abraão falava em família, não se estava a referir só a Sara. Reparem que ele diz, quem é que vai ser o herdeiro dele? Nós vimos esta semana, diz, eu não tenho herdeiro, o meu descendente quem é? É o primeiro da minha casa, o Eliezer, não tinha nenhum vínculo de sangue com ele. A casa é o que nos é mais alargado, a família, o clã, é o que era mais alargado a Abraão. Ele não tinha filhos quando lhe foi feita a promessa. Então, de facto, quando diz todas as famílias, é todos aqueles que, de facto, aceitam, nós primeiro que temos a responsabilidade sobre os nossos e aqueles com quem contactamos, mas principalmente todas as pessoas na Terra que aceitam essa promessa. E nós não podemos chegar a hoje, eu agora vou arriscar um bocadinho mais, não podemos chegar a hoje, tantos anos depois de Abraão ter recebido estas promessas, e nos fecharmos no exclusivismo do nosso próprio conhecimento. Quando foi prometido a Abraão que eram todas as famílias da terra, eram todos os que aceitassem a promessa que estava a ser feita a Abraão. E essa promessa é a promessa da salvação. É a promessa da salvação
que não ia chegar instantaneamente, não ia chegar de imediato. Eu aqui na quarta-feira, quando tivemos a reunião de oração, até disse algo que me impressiona muito. Adão e Eva, quando pecaram e lhes foi prometido um Salvador, eles pensavam que os seus próprios filhos iam ser esse Salvador. Aconteceu primeiro com Abel. Imaginem o trauma daqueles pais a pensar que Abel ia ser o Salvador e que morreu. E depois a seguir pensaram o mesmo em relação a Sete. E Abraão também pensou que era Isaac. Não vou falar sobre isso hoje, senão passávamos o resto da lição aí. Mas também pensou, porque no fundo Deus lhe estava a pedir a vida daquele filho. Como expiação, digamos assim, como sacrifício, ele levou Isaac a subir aquele monte. Portanto, viveu na expectativa sem compreender quem era o verdadeiro descendente. Mas a promessa é feita a todos os que são descendência de Abraão. Em Gálatas 3:29, Paulo diz: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Então quem são esses todos? E esses todos, como estavas a dizer, com razão, somos nós e todos os outros que aceitam a promessa. E é preciso humildade para compreendermos isto, porque só no íntimo do coração de cada um é que Deus pode discernir quem é que verdadeiramente pela fé aceitou a promessa ou não aceitou a promessa. É verdade que nós podemos estender isto à nossa igreja hoje, a quem nós somos hoje como adventistas do sétimo dia, porque de facto temos uma mensagem especial para o tempo que vivemos, sem dúvida nenhuma. Faz parte do aceitar a promessa viver essa mensagem especial, sem dúvida nenhuma, mas nunca ajuizar aqueles que se consideram eles também herdeiros das promessas feitas a Abraão, da semente de Abraão, que era Jesus Cristo. Esta promessa feita a Abraão tem então três partes que são complementares. Elas não são divergentes, mas complementam-se muito, digamos assim. Nós vemos em primeiro lugar que de facto todas as nações seriam benditas, e aquilo que nós compreendemos, acima de tudo, é que se estava a referir à sua descendência como se cumprindo em Jesus Cristo, o único que nos pode dar a salvação. A salvação para um problema que era o problema do pecado, em primeiro lugar, e uma salvação, em segundo lugar, que era o de iniciar a compreensão do que é a graça. Eu gosto muito desta questão da graça, não ia falar sobre isto, mas acho importante. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, que Deus procura sempre mostrar a todas as pessoas a quem se revela, através dele próprio, através das palavras dos profetas, através das Escrituras, o que é a sua graça. E que a solução para o problema do pecado não está no nosso esforço, mas está na sua graça. Nós vemos que esta é a preocupação principal de Jesus logo no início do seu ministério. Não sei se já pensaram sobre isto. Quando nós olhamos para as primeiras palavras de Jesus, no livro de Marcos, logo no capítulo 1, no versículo 15, nós vemos Jesus explicar qual é a sua missão. Vocês podem ir lá ver, se quiserem ver na Bíblia, Marcos 1,15, Jesus diz muito claramente, o Evangelho de Marcos tem uma coisa extraordinária, não sei se já repararam nisso, é muito resumido a apresentar os pontos. Começa a apresentar João Batista, até porque Marcos esteve ou ouviu grande parte destas coisas de Pedro, que foi o discípulo de Jesus. João Marcos não foi discípulo de Jesus direto. E João Marcos explica as coisas muito rapidamente. Parece que faz um resumo inspirado pelo Espírito Santo daquilo que Pedro lhe relatou. E logo no capítulo 1 vai começar assim. Reparem como ele é rápido. Explica quem era João Batista. Depois a seguir vai falar na tentação de Jesus, são 2 ou 3 versículos. E chega ao versículo 15 e vai começar Jesus a falar depois do seu batismo. É assim, não é? Estou a dizer de cor, mas acho que estou a dizer bem. E Jesus vai dizer qual é que é a sua missão. Vai explicá-la. João Marcos diz, Jesus explicou o que era a sua missão. E quando Jesus explica, diz 2 ou 3 frasezinhas. Alguém se importa de ler, por favor? O tempo está cumprido, correto? É, o tempo está cumprido. Eu vou pedir à minha mulher para ler. É o mesmo microfone, porque eu estou com ela diariamente, Líbia. Obrigado. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tão simples, não é? Está aqui a graça. Está aqui o que é prometido a todas as pessoas desde sempre, desde o Éden até hoje. O tempo está cumprido. Significa isto, para nós, que chegou o momento de Jesus chegar. Mas para um judeu que ouviu isto, que as 70 semanas tinham cumprido e que o prometido estava ali. Portanto, aqueles que estavam ali tinham uma verdade presente para o seu tempo. O tempo profético chegou ao fim. Chegou o prometido. E a palavrinha que vem a seguir é que mais me interroga, me interpela. O que foi prometido a Abraão tantos séculos antes,
de que na sua descendência serão abençoadas todas as famílias, estava a ser cumprida agora na vida de Jesus. Porque ele diz, o reino da graça está entre vós. A Rolanda diz está próximo, mas há outras versões que dizem está aí entre vós. Abriu-se o reino da graça. Pela graça, todos nós temos não o direito, mas o privilégio de chegar a Deus através de Jesus. Pela graça dele ter encarnado como um ser humano, apesar de ser Deus, ele compreende as nossas fraquezas, as nossas lutas. Pela graça de ele ter morrido por nós, assassinado pelo mal, foi demonstrado perante o universo que Deus é o bem e que o seu adversário é o mal. E que ele morreu por nós, nós que deveríamos ter morrido. Pela graça ele ressuscitou, porque era vida em si mesmo e tomou-a de si próprio para poder voltar a viver. E pela graça subiu ao céu. E pela graça ele senta-se à direita do Pai e sempre que o nosso nome aparece perante Deus, nas nossas intercessões, naquilo que lhe pedimos, pedindo em nome de Jesus, pela graça, é Jesus que Deus vê. Isto quando nós raciocinamos no episódio de Abraão e pensamos que estava a ser dito, não temas porque eu sou contigo, e serão abençoadas por ti e pela tua descendência todas as famílias, nós temos que ir ver o que era a descendência. Porque de facto a descendência de Abraão é abençoada por causa desta graça que nós estamos aqui a falar hoje. A graça de que, sendo Deus, veio à terra, viveu em obediência, morreu e provou que o mal era o mal e o bem era o bem, ressuscitou, subiu ao céu, defende-nos perante as acusações e vem-nos buscar. Esta é a graça que estava a ser dita a Abraão. O grande problema é que no momento em que ouviu estas palavras, Abraão não conhecia a história que vinha para a frente. Isso era impossível. Ele tinha que viver com fé. E viver permanentemente na fé, que é um desafio muito grande, que o próprio Abraão sentiu e que infelizmente até caiu. O pai da fé, aquele que foi quem foi prometido diretamente o escudo do próprio Deus, infelizmente também teve o seu momento. O seu momento de fraqueza na própria fé. Mas não foi isso que o levou de maneira nenhuma à derrota. Ele está realmente como pai da fé, é apresentado como um exemplo, e nós vimos isso também na semana passada, na Galeria dos Heróis da Fé, e deu início de facto a esta descendência. Deu início de uma forma que ele nunca conseguiu imaginar de facto ao ponto em que iria dar. Ele teve um vislumbre pela fé do que é que lhe estava a ser dito. Mas é curioso que a lição chama a atenção, depois na quarta-feira, já estamos a passar para a quarta, a lição chama a atenção de um ponto curioso. Abraão não viu cumprir-se no seu tempo de vida a quantidade de pessoas que iriam ser abençoadas por ele e pela sua descendência. Verdade o que eu estou a dizer ou não? Não viu. Teve mesmo realmente que ter uma grande fé, porque lhe foi prometido que seriam como as estrelas do céu e não foi nada disso que ele viu. Ele teve Ismael, teve Isaac, até lhe estava para ser pedido Isaac, que depois, pela sua própria fé, lhe foi poupado, mas ele compreendeu o que é que ia acontecer àquele que era o verdadeiro descendente que iria morrer por ele e por todos nós, mas não foi aí que se cumpriu. E depois Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, e também não foi aí que se cumpriu. Reparem como no tempo da nossa vida, muitas vezes as promessas que nos são feitas podem não se cumprir se não forem promessas terrenas, se forem promessas espirituais que mais estavam a ser feitas. Deus andou sempre com Abraão, cumpriu a sua promessa. Mas a promessa metafísica, aquela que está para lá da sua vida, para lá da realidade, ele não a viu cumprir. Isaac teve 2 filhos. Viu um desviar-se de Deus. Curiosamente, o mais forte, aquele que era o sonho dos olhos do pai, desviou-se, deu origem a um povo que nem foi o povo de Deus, Esaú. E o outro teve um início um bocadinho titubeante. Teve que se refugiar depois de roubar a herança do irmão, não é? E depois, quando chegou, teve realmente muitos filhos, mas veio uma fome terrível, e ele e os seus filhos até tiveram que ir para outro sítio, que a própria Bíblia diz, muito curiosamente, que é feita essa promessa, mas que ela não se ia cumprir na terra que tinha prometido a Abraão. Já pensaram nisto? A lição de quarta interpelou-me de uma forma especial. Estamos quase a terminar, eu tenho pena de não poder ver cada um dos pontos, mas é extraordinário isto. Deus chamou Abraão de Ur e disse-lhe, sai da tua parentela, eu tenho uma terra para ti em Canaã e vou fazer de ti um povo extraordinário, de onde vai sair o descendente que vai salvar e que vai ser extraordinário para todas as famílias da terra. E leva-o para Canaã.
Abraão faz uma viagem muito difícil, muito dura. Vemos vários episódios da sua vida muito difíceis. Chega à terra de Canaã, tem o seu filho Isaac, tem percalços durante a sua vida, no nascimento de Ismael, na questão de Sara, não vamos repetir isso tudo, damos por adquirido que sabemos. Mas chega um momento em que ele, de facto, tem Isaac, que tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Um dos filhos deixa de cumprir a promessa e acaba por sair da beira do pai. É passada a primogenitura para Jacó. E depois, Jacó tem a grande tristeza de ver desaparecer um dos seus filhos, e tendo essa grande tristeza de ver desaparecer os seus filhos, chega uma grande fome em que os outros próprios filhos ficam numa situação muito difícil. Todo o clã está numa situação muito complicada pela fome que se assolou. O que é que Jacó e que Isaac terão pensado da promessa que tinha sido feita a Abraão? É que a promessa que tinha sido feita, de facto, foi sendo revelada. E nós vemos aqui no capítulo 46 de Gênesis algo muito curioso, no versículo 3, que diz assim: E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Muitas vezes, por razões que têm a ver com as circunstâncias que o inimigo nos cria, como aconteceu com Abraão, com a oposição dos povos de Canaã, com a fome que estava a haver naquele local, a oposição que nos é trazida, sem dúvida. O mal traz oposição àqueles que querem seguir a Deus. Mas também pelo próprio afastamento que o ser humano tem de Deus e dos seus planos, Deus tem que arranjar planos B. Às vezes o plano B da nossa vida não nos parece tão claro como o plano A que nós tínhamos projetado na nossa cabeça. E o que nós vemos de facto é nas descendências seguintes de Abraão, portanto, primeiro Isaac e depois Jacó, apesar de terem crescido em número, não eram todas as famílias da terra que estavam a ser, obviamente, abençoadas. Pelo contrário, havia oposição, havia fome. Estava em causa que o povo de Deus pudesse crescer da maneira como Deus tinha imaginado que ele crescesse. Então vamos fazer aqui uma prova daquilo que vos disse no início, que muitas vezes Deus está-nos a dar luzes que são espirituais e nós estamos agarrados às questões terrenas. E o que nós vemos é aquelas pessoas, poucas, da vida de Jacó, que eram vivas no momento de Jacó, daquele clã, a ouvir da boca de Deus, não temas de ir para o Egito é o inimigo, é a nação que está a sul, uma nação idólatra, uma nação que é opositora dos planos de Deus, do povo de Deus. Não temas, porque eu vou-te fazer lá uma grande nação. E José, que estava no Egito depois de ter sido afastado pelos seus irmãos daquela maneira ignominiosa que todos conhecemos, vai criar as condições para que aquele pequeno clã viva sobre muita dureza espiritual, muita dureza em escravatura durante 400 anos. Mas quando saiu do Egito pela força do mesmo Deus, já sai de lá mais de 1 milhão. E sai de lá com o mesmo sonho de Deus, que é o sonho de ter um povo. Diz-nos a lição de quinta-feira, muito apropriada, desculpem, a de quarta-feira, muito apropriadamente. O sonho de Deus não é que cada povo seja forte por ter armas ou por serem muitos. Vemos o exemplo do censo de Davi, em que Deus ficou muito aborrecido. Bem, atenção que eu não estou a falar nada contra o censo, estou a falar do povo de Deus, não é de Portugal. Mas ficou muito triste porque estava a contar as armas. Eu tenho estas armas, eu tenho estas pessoas. Isso não é isso que dá força a um povo. O povo de Deus tem força quando Deus está à frente do povo. Não é porque é forte, porque tem armas, porque são muitos. É porque Deus os lidera. Nós vemos isso, por exemplo, desculpem eu estar a misturar as histórias, mas a Bíblia aponta-nos sempre para Deus em cada pormenor. Vemos isso, por exemplo, com Balaão. Recordam-se de Balaão? A lição não fala sobre ele, mas eu lembrei-me dele. Que realmente, quando o povo de Israel chegava aos inimigos e Balaque, aquele rei, pedia a Balaão que pronunciasse maldições sobre o povo, o que é que ele fazia? Da boca dele só saíam bênçãos. Não é porque o povo fosse mais forte, não é porque fossem muitos ou que tivessem armas. É porque eram liderados pelo próprio Deus. E nós vemos estes mesmos israelitas a cumprirem aquilo que era parte do sonho de Deus, de que se formassem uma grande nação, em condições mais difíceis do que quando estavam em Canaã em liberdade. Já pensaram nisto? Nós muitas vezes queixamos-nos nas condições difíceis que vivemos. Perseguição, discriminação, dificuldades com o sábado, a diferença na faculdade, a diferença no trabalho, as pessoas olharem para nós e verem pessoas que são diferentes daquelas que deveríamos ser ou que acham que deveríamos ser ou que não nos enquadramos. Queixamos-nos disso e esquecemos que muitas vezes
A razão por que essas coisas acontecem é o testemunho. A promessa feita a Abraão nunca parou, apesar de eles estarem no cativeiro do Egito. De forma que quando o próprio Moisés nasceu, e hoje ainda é visto assim por aqueles que não aceitaram Jesus, por aqueles que continuam... o moisaísmo é uma religião em si, portanto é visto como sendo aquele que liderava o povo. Aquela criança foi vista como aquela que poderia vir a ser o Salvador. Estiveram sempre à espera de um Salvador, porque tinha sido prometido àquele homem, pela fé, que a sua descendência iria retirar o povo da prisão, do cativeiro, da maldição. Essa mesma promessa é feita para nós, mas hoje já com um cumprimento, porque já vimos Jesus retornar, já compreendemos o plano da salvação e já esperamos a sua segunda vinda. A lição de quinta ainda é mais profunda para cada um de nós particularmente, porque nos mostra aqui uma diferença muito grande entre duas situações. Vamos pegar em Gênesis capítulo 11, primeiro, versículo 4. Eu muitas vezes não vos dou tempo para abrir a Bíblia, porque na aplicação os textos estão inseridos no próprio texto, mas vamos ver na Bíblia se não se importam. Gênesis 11, no versículo 4, que diz assim: E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Que episódio nos é aqui relatado? O que é que estava a acontecer? Construção da Torre de Babel. Muito bem. Gênesis 12, 2. Vamos ler o texto que nos é aconselhado ler ao mesmo tempo. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quem disse estas palavras? Não ouvi. Deus? Abraão. Muito bem. Então vamos pegar nos dois contextos. Porque é nos contextos que as coisas de facto aparecem também pelos seus próprios símbolos na Bíblia. Um povo com receio de Deus, que recorda o episódio do dilúvio, que tem medo que Deus se ir novamente contra a terra porque esqueceu o quê? Porque é que principalmente as pessoas que construíram a Torre de Babel tinham esquecido o quê? A promessa. Já falámos sobre isso. A promessa de que Deus não mais destruiria a terra pela água. E então, esquecendo a promessa de Deus, tiveram a tentação de fazer o quê? De criar condições pela sua força, o seu mérito, as suas ferramentas, de serem autónomos, serem independentes de Deus. Eu vou fazer a minha vida com independência de Deus. Vamos fazer uma grande torre e engrandeçamos o nosso nome. O objetivo da torre era o engrandecimento dos próprios babilónios. Era fazer com que eles fossem fortes, poderosos, independentes, autónomos e salvos da ira de um Deus de quem tinham esquecido a promessa. Agora reparem da diferença em relação a Abraão. O que Deus diz a Abraão, no fundo, é: não confies em ti, mas confia em mim. Não creias nas tuas forças, mas acredita que eu te posso ser um escudo. Não te esqueças de olhar sempre para mim, porque enquanto tiveres os olhos em mim, eu vou fazer-te uma grande nação. E diz-lhe um pormenor: e vou engrandecer o teu nome. Isto é muito fácil quando se nós quisermos criticar os babilónios e engrandecer Abraão, isto é fácil de o fazer. Mas isso não vale muito estarmos aqui a recordar a história que está na Bíblia. O que vale pensar é em que é que eu, na minha vida particular, posso agir construindo as minhas torres de Babel ou construindo os meus altares como Abraão. Quando é que eu estou mais preocupado? Desculpem os exemplos concretos, isto não é lição para ninguém, é a vida de cada um de nós, é a minha experiência pessoal. Quando é que eu de facto estou mais preocupado em ter razão do que em voltar a ter um relacionamento com alguém? Quando é que eu estou mais preocupado em vencer uma discussão do que em conseguir viver harmoniosamente numa família? Quando é que eu estou mais preocupado em conseguir provar o meu ponto doutrinário ou em ganhar espiritualmente uma pessoa para Jesus? Quando é que eu estou mais preocupado em demonstrar perante as pessoas que tenho talento, ou dons, ou dinheiro, ou sucesso, do que em fazer a vontade de Deus? Quando é que eu estou mais preocupado em construir a minha Torre de Babel ou em fazer o meu altar a Deus?
Porque se não dermos este salto do que foi os babilónios e do que foi Abraão para a nossa vida prática, a lição não teve sentido. E o que nos está aqui a querer dizer é uma coisa tão simples quanto isto. O nosso percurso na nossa vida terrena tem um sentido espiritual e aponta ao céu, ou só tem um sentido material e vamos ficar por aqui? É por isso que esta lição desta semana sobre as promessas feitas a Abraão é tão importante, sabem? Ela tem um sentido profundo naquilo que são as nossas opções. É um sentido profundo sobre aquilo que é a nossa vida diária. Se nós decidimos agir de acordo com aquilo em que acreditamos e se fundamos aquilo em que acreditamos no que Deus prometeu. Porque se não for assim, nós não temos um grande sentido nesta terra. Eu estou-vos a falar um bocado emocionadamente deste assunto, porque é um assunto no qual eu tenho particularmente refletido há muito tempo. Há um livro que eu li há alguns anos, ainda andava na faculdade, portanto não vou dizer há quantos, para não saberem quantos anos eu tenho. Este livro é escrito por um autor do século XIX, chamado Søren Kierkegaard. É um autor que eu gosto muito, difícil de ler, tem que citar várias vezes, procurar perceber o que é que ele nos quer dizer. E o título do livro chama-se Temor e Tremor. O que é que isto significa? Temor no sentido do temor a Deus, nós sabemos o que é. O temor que nós temos a Deus não é só uma questão de respeito, é um temor obediente, reverencial. A nossa obediência faz parte do culto a Deus, não é, Jussara? Na música diz muito isso o louvor. O nosso temor a Deus é a nossa devoção. É a obediência que nós demonstramos que somos tementes. Não há temor a Deus sem obediência. E a palavrinha que ele diz a seguir arrepia, porque o temor a Deus causa tremor nos homens. Tremor. Obedecer a Deus traz medo. Obedecer a Deus traz suspeitas sobre a nossa própria capacidade. Obedecer a Deus traz dúvidas sobre o futuro. Mas dá uma confiança e uma segurança que nós nunca teríamos se não obedecêssemos a Deus. O temor a Deus traz tremor, faz-nos tremer. Mas é a única maneira de estarmos seguros. A única. E neste livro ele demonstra isso mesmo. A confiança em Deus tem que ter uma consequência prática na nossa vida. Eu vou-vos ler uma pequenina frase. Eu disse pequenina, mas não é tão pequenina como isso. Mas eu peço a vossa atenção para esta frase, por favor. É uma frase que de facto nos diz como nós podemos ter sucesso pela fé, pelo exemplo de Abraão. E com a qual eu gostaria de terminar a lição desta manhã. Diz assim: pela fé, Abraão obteve a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas na sua posteridade. Passava o tempo, mantinha-se a possibilidade e Abraão continuava a acreditar. Passou o tempo, tornou-se absurda a sua esperança, mas Abraão continuava a acreditar. Por ele se viu no mundo o que era ter esperança. Passou o tempo, a tarde atingiu o seu ocaso e este homem nunca teve a cobardia de renegar a sua fé. Por isso ele jamais será esquecido. Conheceu depois a tristeza e a amargura, e essas coisas, em vez de o decepcionarem como a vida, fez por ele tudo o que pôde, e nas suas esperanças deu-lhe a posse da sua enganada esperança. Conhecer a tristeza é humano. Humano ainda é partilhar do desgosto dos aflitos, mas crer é mais reconfortante do que contemplar o crente. Ou seja, tenho que fazer uma explicação do que é esta frase. Crer é mais reconfortante do que contemplar o crente. O que é que isto significa? Crer em Deus, viver uma vida por Ele, é muito melhor do que relatar aqueles que ganharam na fé. Entendem onde é que ele quer chegar quando diz isto? É muito mais importante nós vivermos a fé de Abraão do que falarmos sobre a fé de Abraão. Se só falarmos sobre a fé de Abraão, se não vivermos a fé de Abraão, de vão é tudo aquilo que nós estamos a fazer pelo seu estudo. É importante estudar para viver, não é para saber. E termina. Abraão não deixou lamentos. Não contou tristemente os dias à medida que o tempo passava, mas viveu a sua fé com os olhos na eternidade. Que esta possa ser também a nossa oração. Um bom sábado a todos e muita força.